Já fazia 3 meses que o povo de Israel tinha saído da escravidão do Egito. E Moisés sobe o Monte Sinai e recebe ordens de Deus. E Deus, então, faz uma aliança com aquele povo. E ele fala: guardam a minha aliança e serei a minha propriedade peculiar entre os povos. E Deus fala ainda: vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. Essa era a proposta que Deus tinha para aquele povo. Então Moisés transmite aquelas ordens para aquele povo. E o povo se compromete a cumprir tudo que Deus tinha proposto, tudo que Deus tinha falado a eles. Então a palavra em Êxodo 19:16, se o João puder me ajudar, fala que na manhã do terceiro dia, no terceiro mês, então no Monte Sinai, houve trovões e relâmpagos. Fala que uma nuvem espessa, uma nuvem volumosa, cobriu aquele monte. E de lá saiu um forte som, um som de trombeta. E o povo que estava naquele arraial, então estremeceu. Estremeceu com aquele acontecimento. Novamente Moisés sobe para aquele monte e recebe então os 10 mandamentos. A tábua dos 10 mandamentos. Porém, apesar de tudo que o povo viu e ouviu e concordou, apenas em 40 dias que Moisés esteve ausente, recebendo as ordens de Deus, aquele povo abandonou seu líder. Abandonou o líder e abandonou totalmente a Deus. Eles não tiveram paciência. Não tiveram paciência de esperar. Fizeram um bezerro de ouro para poder adorar como se fosse Deus. Então Moisés, por sua vez, vendo aquela cena, seu povo perdido, ele perde a paciência. Ele perde a paciência e quebra aquelas tábuas dos 10 mandamentos. E Moisés, apesar de ser um líder com uma vasta experiência, um homem de experiência, ele perdeu a paciência. Ele não teve longanimidade com aquele povo. E no capítulo 32:10, Deus então quer exterminar aquele povo. Quer exterminar aquele povo e começar uma nação a partir de Moisés. Porém Moisés intercede novamente por aquele povo. E Deus então mostra que tem longanimidade. Em benefício, aquele grande homem, aquele grande líder, Moisés, então Deus suportou toda aquela contrariedade que aquele povo tinha de obedecer a Deus. Então Moisés sobe novamente para o monte, e Deus então se revela para Moisés. Deus se revela para Moisés através de um anjo. Então, em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. Êxodo 34:6. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais e dos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se, Moisés para a terra, o adorou. Vamos sentar. Glória a Deus. Nós podemos ver aqui Moisés intercedendo por aquele povo. Um povo de dura serviço. E nessa passagem, o anjo do Senhor deixa claro 6 coisas. Que Deus é compassivo, clemente, longânime, misericordioso, fiel
e perdoador. E no domingo passado, o pastor Adilson falou sobre a sunamita. Uma pessoa que foi abençoada por Deus, por sua bondade. Uma pessoa que, mesmo com a morte do seu filho, ela confiou em Deus. E Deus ressuscitou o seu filho. E durante a ministração da palavra que o pastor Adilson pregou, ele falou sobre a atitude da sunamita. Ele falou sobre ousadia, a determinação daquela mulher, a confiança que ela teve em Deus. E hoje, então, em cima dessa pequena explanação que eu fiz, e mediante a leitura que nós acabamos de fazer, eu quero falar um pouco sobre paciência. Sobre paciência e longanimidade. E aquela sunamita, ela soube esperar no Senhor. E nós precisamos ser assim. Lá em 1 João 4:8, a palavra fala que Deus é amor. 1 Coríntios 14:3, a palavra fala que o amor é paciente. Deus é amor. E o amor é paciente. É isso que a palavra fala. E a paciência que Deus tem por nós é a mesma paciência que Ele quer que nós tenhamos com os outros. Que nós tenhamos com os irmãos, que nós tenhamos mediante as tribulações que nós passamos. E muitas vezes nós passamos tribulações, falta de alguma coisa, e nós não temos a paciência. Começamos a perder a paciência. E para nós, saber esperar com tranquilidade, é uma virtude. É uma virtude que Deus dá para nós. Uma virtude que se chama longanimidade. Saber esperar. Mesmo com ofensas. E era o que aquela sunamita tinha. Mesmo com ofensas, ela foi ofendida. Moisés foi ofendido. Deus foi ofendido. E quem tem longanimidade, ele sabe suportar até mesmo as ofensas. E muitas vezes nós somos ofendidos e perdemos a paciência. E Deus é longânimo conosco. Ele tem essa paciência conosco. E provou com aquele povo. Deus tira aquele povo de uma escravidão, se mostra ser um Deus verdadeiro, e eles trocam por um bezerro de ouro. Fazem para eles um Deus. Mas, mesmo assim, Deus ainda prova ter paciência conosco. Prova ter paciência com aquele povo. E Deus está procurando quem possa seguir. Quem pratica as coisas que Ele pratica. E nesse caso, a longanimidade, a paciência. E quando a Bíblia afirma que Deus é longânimo, está dizendo que Ele demora para se irar conosco. Deus demora para se irar conosco. Mas a longanimidade de Deus não sugere que Deus seja injusto. Não sugere que Deus tem paciência com nossos pecados. Ele tem paciência. Ele não sugere que os nossos pecados serão perdoados para sempre. Receberemos a merecida punição. E Deus vai exigir o castigo merecido pelo pecado. Porque um pecado, ele sempre traz a consequência. E lá no capítulo 32, 28 de Êxodo, quando aquele povo fez aquele bezerro de ouro para adorar, Deus então escutou Moisés. E não exterminou aquele povo. Mas teve um porém. Naquele dia foram mortos mais de 3.000 homens, praticantes, idólatras. Deus tem longanimidade, mas o pecado traz consequências. O povo que obedeceu foi separado. 13.000 homens mortos. E eles pagaram. Era lei, olho por olho e dente por dente. Mas nós não vivemos mais na lei, nós vivemos na graça de Jesus. Porém, independente da lei ou da graça,
A falta de paciência, ela gera erros. Cometemos erros por falta de paciência. E erros trarão consequências, independente se vemos na lei ou na graça de Jesus. A falta de paciência, em certos acontecimentos da nossa vida, e até mesmo quando outras pessoas nos tiram do sério, isso gera problema. Vão trazer consequências. E a longanimidade que Deus teve com aquele povo, Ele ainda tem conosco. Ele é perdoador. E deve ser imitado por nós. Devemos imitar. Saber esperar, ou saber ter paciência, ela vai melhorar a nossa qualidade de vida. Nossa qualidade de vida depende de certas coisas. Se você está nervoso, você não tem qualidade de vida. E a paciência ajuda isso. Quando praticamos a paciência, ou seja, praticamos a longanimidade que Deus tem, então nós vamos evitar as ansiedades, nós vamos evitar os nervosismos e até mesmo nós vamos evitar possíveis ira, que levam muitas vezes até a morte. Nós vamos evitar perder o controle da nossa vida. E quando nós agimos com paciência, nós vamos conseguir resolver problemas complicados, como a sunamita resolveu, com paciência. Aquela sunamita, apesar do filho estar morto, ela trancada no quarto, ela tomou atitude. Ela foi solucionar o problema. Ela soube aguardar em Deus. Precisamos saber aguardar em Deus. Em 2 Reis 4:30, quando Geazi afastou a sunamita do profeta, ela teve longanimidade. Ela não se queixou de Geazi. Ela soube aguardar em Deus. Ela fala assim para o profeta: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele levantou e seguiu. O problema é que muitas vezes nós não temos essa paciência. O problema nosso é que muitas vezes nós somos como uma pedra bruta. Uma pedra bruta que precisa ser polida para tirar um brilho, para aparecer um brilho. E aquele povo não soube esperar as ordens de Deus e teve que ser polido. E Deus tira a sujeira, e tirou a sujeira do meio daquele povo. 3.000 idólatras mortos por espada. E querer ser polido pelos ensinamentos de Deus é bom. É bom porque nós somos polidos, e isso desperta de nós o amor, o carinho. Isso é bom. Mas quando somos polidos obrigatoriamente por Deus, como aquele povo foi, por insistir num erro, custa caro. Ser polido dessa maneira custa caro. Aquele povo abençoado por Deus deixou-se levar por pessoas de má fé. E sei que muitas vezes nós também se deixamos levar por pessoas que querem entrar na nossa vida, pessoas que se tornam desagradáveis, pessoas que tentam mudar o nosso ritmo de vida, a nossa maneira de vida, como tentaram mudar o rumo daquele povo de Israel, quando Moisés esteve 40 dias no monte. São pessoas que esperam uma oportunidade para sair da sua insignificância, para querer aparecer e subir nas suas custas. E eles querem se apossar da sua vida, querem se apossar de você, se acham no direito de querer mudar o seu jeito de vida, a maneira que você pensa, querem dar opinião em tudo na sua vida. Muitos querem dar opinião até no seu corte de cabelo. Faça assim que vai ficar mais bonito. Querem mudar para você. Conseguem muitas vezes te sufocar. Tem alguns que marcam até compromisso para você, e sem que você saiba. E é lógico que tudo tem um limite.
Tudo tem um limite e muitas vezes nós perdemos a paciência. Como Moisés perdeu e quebrou as tábuas que Deus tinha escrito os mandamentos. Mas a palavra nos orienta: irai-vos e não pequeis. Não deis lugar ao diabo. Então depende muito de nós. Nós temos que ter classe. Usar de classe. E sem pecar, dar um para trás nessas pessoas que querem entrar na sua vida dessa maneira. Que querem se apossar. Mas não perca a longanimidade. Não perca a paciência. Seja um cristão. E aquele povo não soube esperar a volta de Moisés. Não soube aguardar dentro da palavra de Deus os ensinamentos. Escutaram pessoas que vieram para usurpar a liderança de Moisés e pagaram o preço. 3.000 mortos. Familiares, parentes mortos. Pagaram por não esperarem dentro da palavra de Deus. Pagaram por escutarem pessoas que não andavam dentro da palavra de Deus. Muitos querem dar opiniões, mas não andam dentro da palavra de Deus. Então, meus irmãos, se mantenha firme com a sua opinião, dentro dos fundamentos de Deus. Seja um crente forte. Viva na presença do Senhor. Lá em Romanos 15, do 1 ao 3, Paulo fala: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo, visando o que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Cristo não tentou se agradar. Mas também Cristo não concordou com nossos pecados. E não concorda com nossos pecados. A palavra fala que não devemos agradar a nós mesmos. Mas também nós não podemos deixar que os outros conduzam nós ao erro. Se mantenha na palavra. Nós não podemos deixar que os outros tentem modificar, fazer o que bem entenderem da nossa vida. Principalmente quando querem tirar a nossa paciência, a nossa longanimidade. Não permita. Paulo também fala que devemos agradar o próximo, visando o que é bom para edificação. Visando o que é bom para edificação. Não fala que é para agradar os caprichos dos outros, as tentativas dos outros mudarem a sua vida. Mas a palavra recomenda que nós sejamos longânimos. Que nós temos que ter paciência, mesmo com essas pessoas, com esses fracos que querem usurpar, que querem aparecer em cima de você. Pessoas que não têm capacidade de serem líderes, que nem Moisés, mas tentaram usurpar o poder. Então nós precisamos aprender a nos controlar. Quando esses problemas surgem na nossa vida, saber conduzir, mesmo no sofrimento, com longanimidade. Como aquela sunamita fez, com paciência. E quando nós mostramos essa longanimidade, esperando em Deus, o Espírito Santo virá e trabalhará na nossa vida, vai dar direção, vai fazer com que nós tenhamos ação, uma ação mais correta dentro da palavra de Deus. E a sunamita, apesar de seu filho estar morto, ela não ficou se queixando ou fofocando com o terceiro. Ela não alarmou o seu marido que estava trabalhando. O filho estava morto, mas ela não alarmou. Ela não deu conversa com o auxiliar do profeta. Ela foi e abraçou os pés do profeta. Ela foi buscar a solução no local correto, mediante Deus. Lá em 2 Reis 4, 27, onde o pastor Adilson ministrou, fala assim: chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então
se chegou Gease para arrancá-la. Mas o homem de Deus disse: deixa. Ou seja, se você ficar se queixando por aí, vão querer impedir a sua bênção. Vão querer te arrancar dos pés do Senhor. Como Gease fez, quis arrancar ela dos pés do profeta. Ela estava orando, pedindo, implorando. E vão querer fazer a mesma coisa com você. E Jó, apesar de ter também perdido sua família, perdido todos os seus bens, a sua saúde, Jó não perdeu a paciência. Em momentos difíceis, Jó louvou a Deus. E nós precisamos ser que nem Jó. Nós precisamos ir além da paciência. Nós precisamos querer ser como o nosso Criador. Foi assim que Ele nos fez. Deus é longânimo. E a palavra fala que nós somos sua imagem e semelhança. Então nós somos como Ele. Então nós precisamos ter essa longanimidade, essa paciência que Ele tem conosco. E ser longânimos com os irmãos, com os outros, como Ele é conosco. E Deus tem sido muito longânimo conosco. Ele está tendo paciência conosco. Mas a longanimidade, ela tem um limite. Não só para nós, até para Deus. E uma coisa é certa. O momento de nós aprendermos a ter longanimidade, ter paciência, aprender com as coisas de Deus é agora, não é depois. A longanimidade de Deus acabará. Ou vai acabar com a nossa morte, ou vai acabar com a volta de Cristo. Ou com a nossa morte, ou com a volta de Cristo. Acaba-se a oportunidade de nos prepararmos para nós irmos para o julgamento perante o Senhor. Aí não tem mais volta. Então, amados irmãos, aprendam a ter paciência e longanimidade. Aprendam com Jesus. Saibam esperar no Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor.